Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio, né? O nosso segundo episódio de Neurociência Aplicada. Aplicada. Isso aí, pessoal, mais um episódio de Neurociência Aplicada. No episódio de hoje a gente vai falar sobre: será que realmente nós estamos totalmente maduros aos 18 anos de idade? Será que pode ocorrer variações sobre isso? O que a neurociência traz sobre isso para a gente? A gente vai começar a conversar isso com vocês mostrando agora uma imagem. Ana, coloca a nossa imagem aí. Muito obrigado, Ana. A Ana já está compartilhando aqui a imagem com a gente. Então vamos começar aqui, pessoal, falando dessa imagem que aparece para vocês aí, que mostra as áreas do cérebro. O que acontece? O processo, né, de maturação do indivíduo, de desenvolvimento até emocional, de autoimagem, ele acontece quando essa área aqui, chamada o lóbulo pré-frontal, ele está maduro e desenvolvido. E para falar sobre esse desenvolvimento aqui agora, eu vou deixar a Ana agora explicar isso, que ela entende muito bem sobre esse processo. Bom, como você mesmo falou, o processo de maturação ele depende de processos de reorganização. A gente fala que são produção de novas células e também de morte celular. Ele é um processo ininterrupto que acontece até o final de nossas vidas, mas nós temos regiões do cérebro que amadurecem mais rapidamente do que outras. Então, se a gente for ver aqui na figura do lado direito, no qual nós temos 3 cérebros diferentes, de indivíduos com idades diferentes, nós percebemos que as áreas corticais de menor desenvolvimento estão ilustradas pela cor verde. Então, a gente pode perceber que no cérebro de 12 anos, nós temos inúmeras áreas, tanto do córtex pré-frontal, do lobo temporal, até mesmo das áreas aí do lobo occipital e da região hipocampal, que ainda estão sofrendo o processo de maturação. Com o passar dos anos, nós temos então o amadurecimento de algumas dessas regiões, e estão ilustradas aqui pela cor mais azulada ou mesmo arroxeada, mas ainda permanecem algumas regiões que estão sofrendo esse processo de maturação. O córtex pré-frontal é um exemplo de que até os 25 anos de idade, nós temos aí um processo de maturação celular. Então, a gente pode ter a reorganização de algumas funções, de comportamentos, de pensamentos e emoções. Mas o que não quer dizer que isso não aconteça até o final de nossas vidas. Nós sabemos que existe um processo chamado neuroplasticidade, que a gente vai estar falando melhor em outros vídeos, mas que nos possibilita essa reorganização neural através de estímulos. Pegando isso, pessoal, que a Ana falou, né, sobre essa reorganização neural e que demonstra também, né, o nascimento e a morte de alguns neurônios, nós podemos ver que o quê? Isso também interfere no nosso processo de aprendizagem e também de desenvolvimento. Ela falou também aqui dessa questão da idade, né, até os 20 anos, e proximamente nessa idade também há um momento onde tem ativação dos nossos hormônios, né, em uma maior taxa nessa fase também. E isso junta tudo isso. Mas aqui tratando de aprendizagem, o que acontece? Muitas vezes quando uma criança ela não tem os estímulos, né, seja os estímulos sensoriais dela, a questão da visão, do tato, do olfato, do paladar, sendo estimulado, seja pela escola ou pelos pais, ela pode sofrer algumas, vamos colocar assim, perdas, né, dentro desse processo de desenvolvimento que ela tem ao longo da sua vida. E pode, sim, acarretar em danos de aprendizagem lá na frente. E a Ana tem um caso muito legal aqui, que ela fala sobre sobre Barbacena, né? Que a gente está falando aqui de Minas Gerais, ela está lá no Canadá hoje, mas estou falando aqui de Minas. E eu acho que é legal ela trazer isso aqui para a gente entender como isso acontece. Como eu disse para vocês, o processo de amadurecimento ele ocorre até o final de nossas vidas, mas o início, né, da nossa trajetória aí, até os 12 anos de idade, ele é essencial para a formação dessas conexões neurais.
Então, quando a gente pensa em uma criança, por exemplo, que não tem acesso a estímulos, né, através dos pais, da escola, de uma socialização, essa criança ela não vai ser capaz de estabelecer essas conexões e ter realmente essas habilidades desenvolvidas. E aí a gente tem exemplos de crianças que foram levadas para o Hospital Colônia, que foi o nosso primeiro centro psiquiátrico do Brasil, na cidade de Barbacena. E essas crianças, elas não tinham estímulos, né, adequados para a idade delas lá. Elas também não tinham uma alimentação adequada, higiene, enfim, nenhuma condição de vida, na verdade, né? Elas eram tratadas como animais. A gente vê isso nos documentários da época e também no livro O Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Então, a gente percebe que esses estímulos nas fases iniciais de desenvolvimento do ser humano, eles são essenciais para que eu haja o total desenvolvimento daquele potencial, seja cognitivo, motor, seja comportamental. Então, é muito importante a gente observar que o nosso cérebro, como a gente falou anteriormente, ele observa o mundo através dos seus sentidos. Então, ele precisa de estímulos para criar aquele mapa mental interno e também as suas funções. E isso, né, como a Ana já falou, esse processo ele acontece a vida inteira. Muitas vezes a gente acha que a nossa memória ela não está funcionando bem, mas é porque a gente já deixou algo muito padronizado, né, ao estar realizando aquilo. Imagine o seguinte, um bebê, quando ele vai pegar lá um chocalho, ele vai pegar um chocalho, ele vai lá, coloca a mão no chocalho, ele balança ele, escuta um som, ele sente o chocalho ali, ele tem todos esses estímulos, né? A falta desses estímulos acontece exatamente aquilo que a Ana falou na história anterior. Mas quando nós somos adultos, normalmente nós já experimentamos, né, a realidade com uma forma mais generalizada. Tipo, a gente só olha, é um chocalho e pronto. Só pela questão visual, muitas vezes. E deixamos, muitas vezes, outros sentidos, né, sem ter aquele contato. E a gente vai perdendo, né, essa conexão. E isso ajuda muito no nosso processo para melhorar, né, a nossa aprendizagem, o nosso movimento. Porque quanto mais a gente envolve os nossos sentidos, maior a gente torna, né, a capacidade de fixar a nossa memória relativo a uma lembrança sobre aquilo. Sim, além da observação dos estímulos, a gente também sofre um processo de repetição, né? Para que essa repetição, ela de fato se torne uma memória que não é só episódica, mas que ela é permanente. E aí a gente também tem a associação da repetição com o impacto emocional. Isso a gente vai trazer em outras discussões também. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, né? Então, na verdade, não é somente aos 18 anos que nós amadurecemos. Inclusive, mais à frente a gente vai falar que muitas vezes a mulher ela tem esse processo aqui de maturação um pouco mais antecipado do que os homens. Mas isso não quer dizer, né, que é um padrão totalmente estabelecido, acontece com todo mundo da mesma forma, né? Os seres humanos têm a sua individualidade aí. E espero que vocês tenham gostado. Espero que busquem cada vez mais estímulos, né, no seu processo de aprendizagem, para o seu filho, para a sua família, seus parceiros também. E se você está gostando desse vídeo aí, lembre-se de fazer o que, Ana? Curtir, compartilhar. Compartilhar, comentar e beijão para vocês. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.